Glória a Deus. É bom pregar numa igreja sensível à voz do Espírito Santo. É bom pregar numa igreja onde o pastor é sensível à voz do Espírito Santo. Eu fico mais crente. Quero agradecer ao pastor Eduardo, a sua muito digna esposa, a Paloma. Quero agradecer a coordenação da União dos Jovens. Quero parabenizar vocês por este lindo trabalho. Quero dizer que é bom pregar numa igreja de gente bonita. Vocês é um povo bonito. E eu fico feliz. Eu quero agradecer as vossas orações, externar minha gratidão a Deus por estar me dando este privilégio de conhecer vocês. Dizer que vocês é um povo corajoso. Depois da palavra de ontem, ainda voltaram hoje para ver esse pregador nordestei que bate na tampa da lata. Mas Deus tem algo especial para nós esta noite. Ontem Deus falou, através daquela palavra, mas hoje Deus trouxe um óleo tão bom. Que Deus continue abençoando o pastor Eduardo por essa graça que Ele tem lhe dado neste Brasil. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. É sempre bom também conhecer o evangelista Lucas, a esposa, todos os irmãos aqui. Capítulo 1 do livro de Josué. Abra a Bíblia, por gentileza. Capítulo 1. Para ganharmos tempo, eu quero ler a partir do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Quantos dizem amém? Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero também estender minha gratidão aos pastores que foram designados para nos dar este apoio receptivo, aos membros obreiros que foram me buscar no aeroporto, ao pastor César, que esteve esses dias dando este auxílio de me buscar ali no hotel, a sua esposa que com ele estava, a todos os irmãos. Ontem eu estava tão empolgado que esqueci de apresentar esses livros. Este livro Obreiro Demitido, é totalmente bíblico, um texto que temos lá em Isaías, onde o profeta declarou a sentença de Sebna, que era o tesoureiro do rei Ezequias, que se encheu de orgulho, e a sentença foi essa: demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Então, baseado na sentença de Deus para Sebna, escrevi este livro onde eu falo das 3 classes de dons espirituais e apresento algumas biografias de personagens bíblicos que tinha tudo para dar certo, mas não deu certo, e a gente vai aprender o porquê de não ter dado certo, para evitarmos os erros que eles cometeram nos seus ministérios. Este último livro é um livro que eu escrevi recente, Intimidade Conjugal. Eu vou estar agora em Escada, ministrando 3 dias dentro deste livro. Já estive em algumas igrejas, em alguns lugares, em alguns estados, ministrando sobre intimidade. Esse livro, ele não ensina as pessoas praticarem a intimidade,
Ninguém precisa de um seminário para praticar intimidade. Eu sempre digo que os animais praticam intimidade entre as suas espécies e nunca participaram de seminário nenhum. Esse livro, ele ensina como administrar seus impulsos sexuais. Amém? Como administrar. E hoje, eu digo a vocês, eu pastoreio igreja há 25 anos e muito mais experiente do que eu está aqui o pastor Eduardo. Quase que 90% dos problemas que ocorrem é na área da sexualidade, que se vem ao gabinete pessoas com problemas nessa área. Então, mais do que nunca, é necessário saber como administrar seus impulsos. Nossas crianças estão sendo aí violentadas nas escolas, nossos adolescentes também, e a juventude nas escolas, universidades e faculdades, e a igreja precisa se posicionar, visto que a Bíblia é um livro que fala de forma coerente sobre sexo. Nós temos um livro sobre sexo, temos várias doutrinas na Bíblia. Capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo gastou tempo falando sobre isso à igreja. Logo, entendemos que é de extrema necessidade e importância se estudar esse tema. Aqueles que são casados vão descobrir aqui o perigo do crepúsculo no casamento. Não tem nada a ver com a saga do crepúsculo de vampiro. Isso aqui é crepúsculo no relacionamento. E eu não trouxe tanto por conta de que nós vamos ter agora um seminário e eu deixei lá quase 400 livros para o seminário e só trouxe alguns exemplares para vocês. Amém? Amém? Vamos meditar. Esta noite eu quero falar sobre a chamada de Josué, o chamado de Deus na vida de Josué. Capítulo 1 do livro de Josué é o livro que trata especificamente do momento áureo de seu chamado. É claro que Josué já havia sido apresentado dias antes deste acontecimento do capítulo 1. Mas no capítulo 1, com maior ênfase, a gente encontra aqui uma experiência extraordinária, onde Deus age diretamente e pessoalmente no chamado de Josué. O chamado de Josué deu-se durante um tempo de nostalgia do povo de Israel. O povo estava chorando a morte de Moisés. Cerca de 30 dias, o povo vinha chorando a perda, e eu digo uma grande perda, que foi a morte de Moisés. No capítulo 34 de Deuteronômio, versículos 7 ao 9, nós temos o registro desta nostalgia do povo. Após a morte de Moisés, Josué se viu diante de seu maior desafio. Josué já havia enfrentado grandes desafios no meio do povo de Israel e com o povo de Israel. Lutas, batalhas, conquistas, situações adversas. Mas agora ele se vê diante de seu maior desafio. E qual foi o maior desafio de Josué? Diga comigo: suceder Moisés. Mais forte: suceder Moisés. Então não era fácil para Josué assumir o lugar que Moisés ocupou por cerca de 40 anos, guiando aquele povo. E diga-se de passagem que Moisés foi um dos maiores pastores que Israel teve. A Bíblia chega a dizer que não houve homem como Moisés. Logo, Deus dá essa incumbência a Josué, dizendo que ele iria agora suceder o maior homem da história do povo de Israel até aquele momento. E o detalhe é que a sucessão
ela é diferente da substituição. Às vezes nos dicionários aparece ali como sinônimo, mas sucessão é diferente de substituição, principalmente do ponto de vista espiritual. Substituir é a pessoa assumir o lugar de outrem com qualidades iguais ou superior ao que saiu. Substituir é a pessoa assumir o lugar de outrem com qualidades iguais ou superior. Logo, quando olhamos para Josué e colocamos ele em equivalência com Moisés, em comparação, é claro que Josué não se igualava a Moisés, muito menos superava Moisés. Então Josué, ele não se encaixa dentro do contexto de substituição, ele se encaixa dentro do contexto de sucessão, já que a sucessão é a sequência de pessoas ou coisas que se sucedem ou que vêm após outra. É a transmissão de um patrimônio de um finado aos seus herdeiros. Enfim, suceder é assumir o lugar de outrem. E quando eu falo de assumir lugar de outrem, a Bíblia fala pelo menos de 2 tipos de sucessão. Primeiro tipo de sucessão, sucessão natural. Eu disse sucessão. Segundo tipo de sucessão, sucessão especial. Eu disse sucessão. O que seria a sucessão natural? A sucessão natural, ela é comum e caracteriza-se pelo compromisso de transferir ou dar continuidade a uma cultura, a uma religião, a um dogma, através de filhos, através de sua prole. Com base em Gênesis capítulo 45, versículo de número 7, o texto diz: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Aqui está uma declaração de José, reconhecendo a razão e o propósito de Deus tê-lo submetido a toda aquela experiência e levado ao Egito, e ele entende que havia um propósito de Deus de preservar a semente de Abraão, para que aquilo que Deus entregou a Abraão tivesse sua continuidade nessa geração sucessiva, nessa geração que viria na prole. Então, nós temos aqui o primeiro aspecto de sucessão na Bíblia. Sucessão natural é quando nós vamos passando e nossos filhos dão continuidade à história que Deus nos entregou aqui nesta terra. Nossos filhos continuam levando adiante a bandeira que nos foi entregue pelos nossos pais, e assim a sucessão natural, ela ocorre de forma convencional. Depois nós temos na Bíblia o segundo aspecto de sucessão, que é a sucessão especial. A sucessão especial, ela é específica, caracteriza-se pela preferência ou seleção que se faz de pessoa ou objeto por meio de sacramento para atender necessidades pontuadas. Ou seja, Deus escolhe pessoas, Deus aponta para pessoas para dar continuidade ao seu propósito, e pessoas específicas, pessoas que muitas das vezes não está dentro de uma ordem de sucessão, e Deus aponta. Acontece que existem situações no reino de Deus em que Deus escolhe o pai, o filho, o neto, o bisneto. Ele é Deus para escolher. Porém,
já existe outra situação em que Deus escolhe o pai, mas não escolhe o filho, mas não escolhe o neto, e Deus vai lá e escolhe outra pessoa que não tem nada a ver com aquela dinastia, com aquela família, com aquele grupo. Por quê? Porque Deus também faz esse tipo de escolha e insere dentro de um contexto de sucessão especial. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 16, diz: unja também Jeú, filho de Nise, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, como profeta em seu lugar. Deus escolhe Eliseu, que não tinha nenhum grau de parentesco com Elias, que nem sequer era primo nem conhecido, era um jovem que vivia à distância, e Deus diz a Elias, que queria terminar os seus dias de ministério tendo a mesma experiência que Moisés, por meio da morte, e Deus diz a Elias: tu queres morrer e terminar o ministério assim? Eu vou fazer diferente, você nem vai morrer, nem vai deixar seu ministério à deriva. Passe e unja Eliseu como seu sucessor. Deus escolhe pessoas de forma preferenciada. Deus tem o seu direito absoluto de preferir quem Ele quer, de escolher quem Ele quer e colocar aonde Ele quer. Na obra do Senhor, as sucessões ocorrem dentro desse mesmo padrão. Existem as transições naturais causadas pelas mudanças de faixas etárias e as transições específicas. As transições naturais é perceptível, é claro. Um dia eu cantei também no grupo de adolescente. Hoje eu já estou quase em outro grupo aí dos idosos, já estou chegando aos meus 46 anos, mas já cantei no grupo das crianças da igreja, já cantei no grupo dos adolescentes, já cantei no grupo dos jovens, mas a idade passa. Hoje já sou pai, já sou avô, já tenho 2 filhos, já tenho um filho com 25 anos, e o meu mais novo tem 20 anos, vai casar agora em dezembro, e já tenho uma neta com 1 ano e 7 meses. Então a vida passa. E o que eu quero dizer com isso? Não fique aperreado comigo, não fique perturbado comigo, por eu ser tão sincero nas minhas colocações. Eu não prego usando muita fantasia, eu gosto de pregar batendo na lata, dizendo o que é para dizer, do jeito que Deus quer que eu diga, para que a tua consciência não seja iludida com nada, e você viva a vida dentro da realidade que Deus apresenta. Mas eu preciso te dizer uma coisa: todos os anos ocorrem sucessões, todos os anos ocorrem mudanças, todos os anos Deus faz mudanças no meio do seu povo. Deus está sempre mudando pessoas. Você que está me ouvindo aqui, que já tem os seus 40, seus 50, seus 60, sabe o que eu estou dizendo? Um dia você cantou também nas crianças, mas hoje já não pode cantar mais. Vocês jovens que estão cantando hoje, aproveite, não seja daqueles jovens que ficam isolados, que não querem se envolver. Aí quando a vida vai passando, eu queria tanto cantar na mocidade. Agora, depois que a vida vai passando, por que não aproveita enquanto é jovem? Por que fica isolado? Por que fica distanciado? Aproveite agora, porque isso vai passar. Hoje você está muito bonitinho, esticadinho, bem lisinho, mas um dia você vai ficar com a cara da sua tataravó. Um dia você vai ficar engiado, ainda que use botox, ainda que você faça qualquer coisa para melhorar sua aparência, mas você não tem como mudar a sua idade. Você está passando, o relógio está dizendo: mais velho, mais velho, mais velho, mais velho, mais velho, mais velho, mais velho. Essa é a palavra
palavra que não agrada muito, mas é necessário. Você vai passar, você vai ser sucedido ou até mesmo substituído. Amanhã vai ter um outro grupo de jovens. Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, muito de nós já não estaremos aqui mais. Já não tem mais ninguém dessa geração. Daqui a 50 anos, talvez as crianças ou os adolescentezinhos estarão ocupando esses lugares. Você já parou para pensar? 50 anos, só 10 eleições aí para presidente. Daqui a 10 eleições, você já não está mais aqui. Você não chega nem voltar 10 vezes para o presidente. Você não consegue nem fazer mais 10 votos durante a sua existência. Vai passar logo. Você está envelhecendo. Você está num processo de envelhecimento. E essa geração vai passar. Eu lembro-me dos meus dias quando criança, quando meus pais me levavam para os sítios. Eu fui criado dentro de sítios. Andávamos a pés mais de 12 quilômetros, 10 quilômetros, com a latinha de leite ninho, uma vela dentro para servir de lanterna, um grupo de crente andando e cantando. Chegávamos nas igrejinhas construídas de barro, não tinha energia elétrica, era candeeiro, movido a gás e pavio. O pregador tossia mais do que pregava de tanta fumaça que tinha dentro daquela congregação, mas era uma geração cheia do Espírito. Não tinha um som bonito e bom como este de pregar. Quando surgiu o primeiro som naquela congregação, foi um irmão que arrumou um caixinha, ligou numa bateria de carro, e quando a gente ia falar, parecia o som de uma cigarra. Não era a nossa voz, era outra voz que saía no caixa, mas Jesus entendia aquilo ali, Jesus compreendia. Eu vi aquela geração e achava que nunca ia passar. Eu vi coisas extraordinárias na geração de meus pais. Eu vi culto aonde pessoas vieram tentar acabar o culto e fecharam a porta. O dirigente colocou todo mundo de joelho e disse: vamos orar. E mais de 15 homens com foice, facão, faca do lado de fora, querendo arrombar, querendo parar o culto. E aquele dirigente chamado José Júlio, juntamente com meu pai Severino Matias da Silva, eles orando e colocaram a gente para orar. O povo com medo dentro daquela congregaçãozinha de barro, na casa de uma irmã. Mas de repente o dirigente levantou-se ousado, cheio do Espírito, e disse: pode abrir a porta, pode abrir a porta. E quando abriram a porta, que aqueles homens vieram, aquele homem estendeu as mãos e começou a ministrar. Era aqueles homens entrando e colocando foice, faca, se entregando para Jesus. Daqueles 15, 8 foram batizados com o Espírito Santo. Eu fui gerado numa igreja simples. Eu fui gerado por uma geração que não tinha muito luxo, não tinha muita roupa bonita, não tinha muita coreografia, mas era um povo que orava. Eu não sou saudosista, mas eu posso dizer a vocês que o Espírito que operou lá é o mesmo que está operando aqui neste congresso. Eu já fui informado que ontem Jesus batizou 9 com o Espírito Santo, e já mais de 30 foram batizados durante esses dias. O que dirá se ele não fará hoje mais 30 batizados com o Espírito Santo? Eu sei que ele estará aqui, eu sei que ele continua o mesmo. Mas gerações, filhos, nós precisamos levar adiante a bandeira que aqueles homens ostentaram, morreram, caíram, tombaram, mas não negociaram. Está sobre nós a responsabilidade. Não se iludam com as coisas passageiras. Por quê? Porque você também vai passar. Não queira ser celebridade. Não meça a espiritualidade de um pregador pela quantidade de seguidores. Não é a quantidade de seguidores que diz quem é o pregador cheio da unção. É a vida de oração, é a vida comprometida com Deus. Às vezes tem muitos seguidores, mas já nem ora mais, já não diz mais o que Deus manda. São meros animadores de palco. Nós precisamos
precisamos voltar às raízes e pregar a verdade, sem se iludir, sem se preocupar com foto, sem se preocupar com Instagram. Se alguém quiser tirar foto, se alguém quiser registrar, que registre, mas que isso não seja o anseio de pregadores e de cantores. Que o nosso compromisso seja em preservar aquilo que nos foi entregue pelos nossos pais e levar adiante a bandeira do Pentecoste, a bandeira do avivamento. E esta noite eu estou dizendo para vocês, é tempo de sucessão. Existe a sucessão natural, mas também existe a sucessão especial. E Josué fez parte dessa categoria de sucessão especial. Em Números capítulo 27, versículo de número 18 ao 23, na minha versão NA, a nova versão Almeida atualizada, diz assim: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Versículo 23, impôs as mãos sobre ele e lhes deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, 8, 14, 23 diz: Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque este povo você entrará na terra, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-lo. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Versículo 14, o Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Versículo 23, o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Deuteronômio 34 e 9, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Percebam que dentro desse sistema, dentro dessa visão, dessa categoria de sucessão especial, o sistema é por delegação. Deus não faz com que você assuma um trabalho sem que você seja delegado. Existe uma ação ou uma interação divina humana. Deus faz por intermédio de alguém. Ninguém pode auto se nomear, auto se declarar: sou o escolhido de Deus, sou o chamado de Deus. De forma nenhuma. É Deus quem delega, é Deus quem coloca pessoas, é Deus quem coloca alguém para te abençoar. Deus institui
constitui, Deus coloca pessoas para te fazer chegar aonde Ele quer. Você nunca vai ser alguém sem outro alguém. Deus sempre, quando quer levantar alguém para um propósito especial, Ele coloca perto de quem Ele já vem usando, Ele coloca perto de quem Ele já tem constituído. Sabe qual é o lugar de Deus te constituir? Do lado daquele que Deus colocou sobre você, do lado daquele que Deus levantou sobre você. É ajudando o seu líder que Deus vai te formando, que Deus vai trabalhando. Chamada não está nas faculdades nem no curso teológico. Com isso eu não estou dizendo que você não deva fazer faculdade, nem deva cursar teologia, não, mas chamada não está nisso. Chamada é algo especial de Deus, e a formação está do lado daquele que Deus constituiu sobre você. Você não é formado para o propósito de Deus numa faculdade. Percebe que quando Jesus chamou os discípulos, Ele disse: vinde a mim. Depois Ele diz: vinde após mim. Primeiro venha a mim, depois venha após mim. Por que vir após mim? Porque eu vos farei pescadores de homens. Você não nasce chamado, você é formado. Você pode até ter um chamado de Deus desde o ventre, mas precisa de uma formação, de um treinamento. E sabe onde é que Deus vai te colocar? Perto de pessoas que Ele já treinou e já está oficializando o seu chamado. Você precisa estar perto de Moisés, você precisa estar perto de Elias. Antes de Deus levantar Eliseu, primeiro Ele colocou Eliseu para servir Elias. Antes de Deus levantar Josué, Ele colocou Josué perto de Moisés. Antes de Deus delegar a missão aos discípulos, Ele trouxe os discípulos para perto dele. Sabe por quê? Porque quem está perto aprende mais rápido, se desenvolve mais rápido e apanha mais. É claro que apanha mais, mas você vai aprender mais rápido. Todo membro que está perto da cabeça, ele desenvolve-se mais rápido. Você percebe que quando uma criança começa a se desenvolver, ela não começa logo a ficar em pé, ela começa logo a engatear. É as mãos que começam logo a levantar o corpinho, é a mão que começa logo a puxar o corpinho. Sabe por quê? Porque esse membro está mais perto da cabeça. Quanto mais perto do líder, mais rápido Deus te desenvolve. Quanto mais perto da cabeça, mais rápido Deus vai investindo em você. Quanto mais perto da cabeça, mais Deus vai te dando responsabilidade e desenvolvimento. Aproxima-te daquele que gosta de dar cascudo para o teu bem. Aproxima-te, não tem problema não. Eu não gosto de ficar muito perto do pastor, porque ele cobra demais, mas ele vai te fazer crescer mais rápido, te desenvolver mais rápido, apanha mais, mas cresce mais rápido. E quando chega a hora da sucessão, quem é que Deus vai buscar? Vai buscar quem está perto. Geralmente Deus vai buscar quem Ele colocou perto. Fica perto, fica perto. Diga para a pessoa que está do teu lado: fica perto daqueles que Deus coloca sobre a tua vida. Fica perto para Deus te abençoar. Foi assim que Deus fez na vida de Josué. E o que eu acho lindo é o comportamento de Moisés na transferência da responsabilidade. Moisés, com muito respeito às lideranças, mas Moisés não era daquele líder que sai amaldiçoando quem chega. Não, Moisés não era daquele líder que quando sai aponta problema para quem chega, ameaça quem chega. Não, Moisés saiu abençoando quem estava chegando. Porque tem gente que sai, mas diz assim: não vai dar certo, eu sei que esse menino não vai dar certo, eu sei que fulano não vai dar certo. Quem disse que Deus te colocou para amaldiçoar? Deus te constituiu para abençoar. Se chegar o tempo de você sair, abençoa Josué, faça como Moisés fez, coloca a mão, diga a ele: tem bom ânimo, Deus vai te fazer dar a terra. Eu não consegui levar o povo aonde eu queria, mas tu vai. Não é porque você não fez que fulano não vai fazer, não é porque você não fez o grande congresso que outra liderança não vai fazer. Abençoa quem está chegando. Para de individualismo, para de pensar que a obra só vai com você, para de pensar que a obra só anda com você. Olha, antes de você existir já tinha obra, antes de você nascer já tinha obra. Outros passaram, John Wesley e Spurgeon e tantos outros que passaram, eu nem existia, mas já tinha obra. Não é porque chegou o meu tempo que eu acho que as coisas só vai se for comigo. Que negócio
é esse. O dono da obra não sou eu, o dono da obra é quem me chamou. Eu posso até passar, como a Bíblia diz, uma geração vai e a outra vem, mas Ele permanece para todos sempre. Eu sei que esta é a preocupação de todo pastor verdadeiro. Meu Deus, como vai ser depois que eu sair daqui? Isso é normal, isso é natural, mas deixa eu dizer uma coisa: vai dar tudo certo, porque foi plantado semente, e a semente está brotando, e assim te diz o Senhor: não te inquietas nem te preocupas, porque eu te trouxe para semear aqui, e a semente está plantada. Há uma geração que nunca vai esquecer a tua história neste lugar. Eu conheço qual é a preocupação daqueles que lideram. Às vezes eu fico orando, e eu estava dizendo um dia desse: Senhor, como está tão difícil nesta geração. Eu não vejo os jovens como no meu tempo. No meu tempo o jovem ia para ciclo de oração. Hoje o jovem só quer ficar no videogame, só quer ficar no PlayStation, só quer ficar lá jogando. Era o meu julgamento, e eu dizendo: Deus, como vai ser? No meu tempo a gente se reunia para aprender a fazer esboço, saber o que era homilética. Hoje eu não vejo o jovem fazendo isso. E quando eu estava orando, Deus disse: eu sempre tenho alguém escondido, eu sempre tenho alguém conservado. Não é porque tu não vê que não tem. Deus tem jovens. Deus tem uma geração guardada para esse tempo. Deus tem moças e rapazes comprometidos. Está escondido, mas está guardado, e na hora certa Deus vai revelar. Eu lembro do dia que Deus me escondeu. Eu estava pregando no Brasil, bem jovenzinho, pregando em todos os estados. E um dia um irmão chegou para mim, um pastor experiente, e disse para mim naquele dia: você precisa parar na sua casa. Eu disse: por que eu preciso parar? Ele disse: porque pedra que não para em ribeiro não cria lodo. Eu disse: o que é isso? Ele disse: é que se você prega em todo lugar, mas teu pastor não te conhece onde tu congrega, como é que vai ser teu ministério? Teu ministério precisa ser aprovado primeiro em casa. E eu parei, comecei a pensar: meu Deus, eu estou sendo tão conhecido aí, mas ninguém me conhece da minha casa. Aí eu voltei, fiquei lá como auxiliar, servindo, cumprindo escala. E um dia o pastor olhou para mim e me chamou para tomar conta de uma igreja. Literalmente, quando eu fui tomar conta dessa igreja, cheguei lá, igreja cheia, lotada. Pregador novo fica logo empolgado. Quando eu vi a igreja cheia, dentro de um engenho, 10 quilômetros, eu ia a pés. No outro dia era o culto de ensino, eu já levei logo meu sermonário, aquela lapa de sermonário escrito. Não existia tablet naquela época. Levei meu sermonário, cheguei cedo para ser exemplo. 5 e pouca da tarde, dobrei o joelho, comecei a orar para os irmãos chegarem e me ver orando. Oração do fariseu. Eu queria ser visto orando. Eu estava lá orando, deu 6 horas, 18 horas, 18h30, 19 horas. Quando eu levantei a cabeça, só tinha um ventilador. Tcheco, 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 tcheco. Aí eu olhei assim, tinha 2 irmãs e um porteiro. Aí eu chamei ele: cadê os irmãos? Ele disse: está todo mundo aqui. Eu disse: como é que está todo mundo aqui? E aquele povo que estava ontem aqui na ceia, aquela multidão? Eu disse: não, não é daqui não, é das congregações lá dos outros sítios. Vieram ver quem é que ia assumir o trabalho. Foi meio que jogar um balde de água fria. Mas a primeira experiência, tinha que mostrar serviço. Comecei pregando, tal. E eu pregava e ninguém reagia. E teve uma hora que eu fiquei aperreado pregando. E disse: por isso que Deus não tem operado. Vocês tudo gélido aqui, tudo frio. Aí uma irmã disse: todo mundo diz isso quando vem para cá, que Deus vai abençoar e depois abandona a gente. E eu vi que aqueles irmãos estavam sofrendo uma frustração com os obreiros que haviam passado ali.
Mas aí eu dei uma palavra, Deus vai encher esse lugar e tal. 6 meses Deus encheu, saí evangelizando, tal, criança, jovem. 6 meses a igreja estava cheia. Fiquei empolgado. Cada domingo eu dizia: pastor, salvou 5, 6, 7, 3, 4. Todo domingo eu tinha um relatório para o pastor. Só que 6 meses depois, quando eu chego lá, só tem um grupinho de crianças e os 3 crentes. E eu perguntei: cadê os irmãos daqui? O mesmo porteiro disse assim: caiu tudinho. E eu disse: gente, como é que caiu tudinho? Aí ele disse: Mané, que era o nome do irmão lá, Manuel, mas chamava de Mané. Mané levou para a praia e tomaram cachaça, se prostituíram, não quer ser crente mais não. Eu nem entrei no culto. Eu deixei um obreiro lá e disse: vou visitar tudinho. Cheguei em casa quase 2 da manhã. Visitei aqueles crentes tudinho, voltei para casa quase desviado também, de raiva. Que ninguém quis voltar. E a minha preocupação era: que relatório eu vou dar ao pastor? Caiu tudinho, pastor. O que é que o pastor ia me dizer? O que é que ele iria falar para mim? E eu fiquei por ali, acabrunhado, triste, decepcionado. E eu lembro que em uma das minhas idas para lá, eu parei assim num povoado abandonado, umas casas velhas. E eu parei e disse assim: Deus, onde foi que eu pequei? O que foi que eu fiz para tu me jogar aqui? O que é que está acontecendo? E fiquei ali, eu e Deus sozinho, que eu ia sozinho às vezes, na maioria das vezes eu ia só, estrada de barro deserta, voltava à noite, chegava em casa às 1 da manhã, tudo escuro. Eu cantava tanto hino, não era que eu era espiritual, não, eu com medo do diabo mesmo, um escuro triste. Eu acho que até o Satanás tinha medo daquele caminho escuro, a gente não via nada, só os vagalumes passando assim. Eu: Senhor, estás comigo em todo o tempo, e olhando para tudo que é lado. Aí eu lembro que Deus disse assim para mim. Eu estou dizendo que Deus esconde pessoas. Deus disse: eu estou construindo as tuas bases. E tempo de construção de bases não aparece, mas é necessário. Você não está vendo a base desse templo, mas esse templo só está em pé porque tem uma base aí. A base é a obra que Deus constrói e ninguém vê. Deus te leva para lugares que ninguém vai te ver, ninguém te conhece, ninguém sabe. Hoje é muito fácil acessar o YouTube e me ver pregando, mas naquela época não tinha um YouTube, não tinha nada, nem difusora. E eu lá dentro daquele engenho ganhando almas, e Deus está dizendo: é tempo de bases. Vai chegar o dia em que eu vou despontar os tijolos da tua vida e as pessoas vão começar a ver o que eu estou fazendo contigo na terra. Deus tem um tempo em que Ele esconde as pessoas. E eu estou dizendo: não te preocupas com esta geração, porque há um povo que Deus escondeu aqui, e que na hora certa Deus vai levantar para o Brasil e para o mundo saber da obra que Ele está fazendo nesta igreja aqui. Deus escondeu Josué por um tempo. Ninguém imaginava que um dia Josué seria líder. O povo pensava em Arão, que era o sumo sacerdote, mas Arão morre logo. Aí quando menos as pessoas esperam, Deus escolhe Josué. Mas eu preciso falar de 3 coisas que aqueles que são sucessores não podem esquecer. Eu disse o quê? 3 coisas que os sucessores não podem esquecer. Primeira coisa que um sucessor não pode esquecer, e Deus deixou isso em alto relevo. Primeiro, o sucessor não pode se esquecer de suas origens. O sucessor não pode esquecer-se de suas origens. Percebam que sempre quando Deus fala com Josué, ou usa Moisés para falar de Josué, ou citar Josué na história, ele sempre diz assim: Josué, filho de Num. Josué, filho de Num. Porque Deus sempre cita Josué fazendo referência a seu pai. O nome Nu significa fecundidade. Êxodo 33:11. Num era filho de Elisama, cujo nome significa Deus ouviu. Elisama era chefe da tribo de Efraim. Efraim, seu nome significa frutífero, prosperidade. Percebam,
Josué era filho de um homem fecundo, que era filho de um homem que tinha intimidade de ouvir a voz de Deus, que era descendente de Efraim, o próspero. Ele era descendente de José. E o que é que Deus está dizendo? Josué, filho de Nun. Deus está dizendo: você é Josué, mas você tem que lembrar que você não é fruto nem obra do acaso. Você não está aqui por acidente, você não está aqui por improviso. Deus não trabalha improvisando, Deus trabalha com providência. Deus não trabalha com improviso, Deus trabalha com providência. Era isso que Deus estava dizendo: antes de você chegar, eu já vinha trabalhando em José, eu já vinha trabalhando em José. As tuas raízes, ó Josué, já receberam investimentos meus para que hoje eu te levantasse diante dessa nação. O que é que Deus está dizendo? Quando Deus te levantar, não se esqueça de onde Deus começou a investir para te levantar hoje. Não se esqueça das suas origens, não se esqueça de onde Deus te tirou. Está lá em Isaías 51:1. Lembra-te da rocha que eu te cortei e da caverna que eu te tirei. O que é que Deus está dizendo? Hoje você pode ser um porcelanato, mas um dia você foi uma pedra bruta, e eu trabalhei para você hoje estar ornamentando isso aqui. Fui eu que trabalhei na tua história. Você não pode hoje se destacar esquecendo os investimentos que eu já fiz na tua história. Deus está dizendo para os sucessores: não se esqueça de quem eu levantei antes de você. Não se esqueça dos investimentos que eu fiz na história para trazer você a este ponto. Você não pode dar as costas para o meu projeto, você não pode dar as costas para os meus projetos, você não pode dizer que não quer fazer a minha vontade. Por que, Deus? Porque eu venho investindo muito tempo para te levantar nesta geração. Há um investimento histórico de Deus na tua história, investimento de livramento sobre teus pais, investimento de livramento sobre tua mãe, para que você pudesse estar aqui. Deus fez investimentos pesados, e Deus diz: você é Josué, mas você é filho de Nun. Não esqueça, quando Deus te abençoar na terra, não se esqueça das suas origens, não se esqueça do pão com bife do oião, não se esqueça do disco voador. Sabe o que é, né? Aquele ovinho lá com aquela geminha parecendo um disco voador. Não se esqueça dos OVNIs que você comeu com... Aqui não tem muito cuscuz, mas se tiver com cuscuz, com feijão, não se esqueça. Quando você estiver diante dos filés à parmegiana, quando você estiver diante da churrascada, quando você estiver diante dos luxos, não se esqueça que Deus vem investindo desde o tempo que você só comia bife do oião, desde o tempo que você só comia ovo e não tinha nada mais. Deus fez o investimento. Você é sucessor, você é fruto de um investimento de Deus. Toca na pessoa que está do teu lado, diga: você é fruto do investimento de Deus. Você não pode dar as costas para o plano de Deus, você não pode dar as costas para o que Deus tem com você neste tempo. Você não pode recuar. Você é filho de Nun, mas também você é servo de Moisés. Moisés morreu e Deus ainda diz: Josué é filho de Nun, servo de Moisés. Moisés pode estar morto, mas as lições que Deus deu a Moisés para passar para você ainda está viva. Então viva as experiências que Deus te deu com Moisés e guarde as lições que você aprendeu com ele quando ele estava em vida. Deus está dizendo: não esqueça de onde você saiu, nem se esqueça por onde eu te fiz passar para aprender nas escolas do deserto, com homens que eu coloquei no teu caminho para te abençoar. Não esqueça as suas origens, não deixe o diabo deletar as suas origens. Não elimine, diga assim, não elimine, diga para a pessoa que está ao teu lado, diga: não elimine ninguém da sua raiz genealógica. Diga: não elimine ninguém da sua raiz genealógica, senão você se tornaria um indigente na terra. Cuidado para não dizer: eu cheguei aqui, mas não quero citar o nome de meu pai, nem quero citar o nome do meu avô, porque não sei o que. Querido,
Você não chegou aqui sem teu pai, sem teu avô. Você não chegou aqui sem aquele pastor que te deu cascudo, aquele pastor que maltratou com você. Ele faz parte da tua história. Ele tirou a tua manha, ele tirou o teu dengo, ele arrancou a chupeta da tua boca. Tu era muito manhoso e Deus usou ele para dar cascudo, para pegar você e tirar essa chupetinha. Aí você, quando é abençoado, aquele pastor foi muito ruim, Deus colocou ele na tua raiz genealógica, espiritual e ministerial. Você não pode eliminar ele, senão você se torna um indigente. Não viva história apagando a história de quem viveu primeiro do que você e de quem Deus usou para te abençoar na terra. Quem me entende, levante a sua mão e dê glória a Jesus. Então, primeira coisa que Moisés ou que Josué não podia esquecer da sua origem. Você não pode esquecer de onde você veio, senão você esquece e não aprende para onde você vai. Você não pode esquecer de onde você passou. Eu estou aqui, mas eu estou lembrado daquela igrejinha que eu não terminei a história. Foi ali onde Deus começou a história. Aqueles crentes caíram. Antes de eu chegar para o pastor e dizer a ele que eu iria entregar a congregação, que eu estava frustrado, o diabo botou um bocado de coisa na minha cabeça. Esse negócio dos vasos era tudo mentira, que tu tem chamada. E eu me convenci que eu não tinha chamada. Mas antes de eu chegar para o pastor, esse fofoqueiro foi primeiro. Fofoqueiro é uma raça triste, desgraçada. Não usa a língua para falar de Jesus, mas é rápido para falar as coisas, para entristecer os outros. Pense. Você não lembra lá não dos fofoqueiros dos dias de Ananias, Misael e Azarias? Nem podia ficar em pé para fofocar. Foram se arrastando, mas foram dizer a Nabucodonosor que tinha 3 pessoas em pé. Fofoqueiro é triste, nem que seja se arrastando ele vai para fofocar. Ô miserável. E na minha época já tinha. Se já tinha no tempo de Daniel, imagine se não tem. Essa raça sobrevive não sei como. Que a gente bate tanto na doutrina contra ele, mas triste sobrevive. A raça dos fofoqueiros. Eu não sei por onde é que ele se esconde. E os fofoqueiros foram na frente e disseram ao pastor: olha, acabou essa igreja lá em Vaza do Una e tal. E o pastor, muito sábio, veio me consolar, viu eu muito novo, 20 anos. Aí chegou e disse assim: ô irmão Elmi, Deus está lhe ensinando. E eu me estribuchando de raiva, não do pastor, da minha situação. Deus está me ensinando nada. Eu não tenho chamada. E eu fiquei ali planejando, literalmente. Pastor, sair, à noite eu vou lá, vou deixar ele falar aí, à noite eu vou lá e entrego a ele a congregação. Planejei. Na época eu cortava cabelo, fazia caminho de rato na cabeça das pessoas. E eu estava lá no salão, e eu estava lá sentado, e quando eu estava sentado, chegou um irmão chamado Ismael. Ismael, quando chegou, ele disse assim: irmão Elmi. Ele nunca me viu aperreado, sempre me viu animado, assim que nem o pastor daqui, que é sempre animado, sempre vejo ele animado. Aí, ele nunca me viu desanimado. Aí, quando ele chegou, disse: irmão Elmi, ontem eu estava num sítio e Deus me deu um versículo para lhe dar, e o senhor vai fazer um hino, porque eu vou gravar, está faltando um hino no meu repertório, e tal. Eu já tinha dado 8 hinos para esse camarada, ele ainda queria mais um. Aí ele disse: olha, Deus me deu isso aqui. Quando ele me deu o papel, eu estava tão indignado, que eu nem abri. Eu peguei, amassei, joguei na lata do lixo, lá onde estavam os cabelos. Nunca fui tão bom de cesta. Pá, acertei a cesta. Ele olhou para mim, chegou perto de mim e disse assim: foi Deus quem mandou. Meu coração tremeu, irmão. Na hora que ele disse isso, e desceu, que ele trabalhava num armazém. Quando ele desceu, fui olhar o que é que tinha no papel. Eu esperei ele descer, eu já estava quebrado já. Aí eu fui olhar, quando eu fui olhar no papel, estava escrito assim: diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, acreditem, quando eu li aquela frase do texto, na mesma hora desceu a letra do hino e a música, e as pessoas ficam admiradas, porque eu não toco guitarra, não toco violão, faço uma perturbação na bateria, e as pessoas ficam admiradas como é que eu faço o hino sem ter habilidade com a música assim. E eu comecei a cantar: a batalha é ainda, mas eu tenho que avançar. A peleja é tão grande e eu não posso parar. Minhas forças se acabam, parece que chegou o fim.
Me senti um pouco cansado. O comandante do meu lado começou a dizer assim: diga ao fraco, eu sou forte. Jeová Sabaote pelejará por mim. O Senhor dos exércitos, Ele é Deus forte. Nem mesmo a morte determina o meu fim. Eu escrevi essa parte e fiquei cantando. De repente chegou na barbearia lá um jovem tímido. Ele era tímido até para dar a paz do Senhor. E esse jovem chegou na barbearia e quando me viu cantando, disse: que hino é esse, irmão Elmi? Eu disse: é um hino que Deus está me dando aqui agora. E ele não sabia que eu estava no coração para entregar a congregação, desistir de tudo. E eu estava ensaiando aquele hino para tentar dar o hino para Ismael. E ele chegou perto de mim e disse assim: Deus me colocou no mistério do hino. Aí eu não entendi nada. Eu disse: que mistério de hino? Ele disse: o mistério do hino, Deus me colocou nesse mistério. Aí eu disse: que mistério de hino, Zias? Ele disse assim: o senhor já fez a segunda estrofe? Eu disse: não. Ele disse: então escreva porque eu vou cantar. Eu disse: não tem como. Eu estou tentando decorar a música aqui, fiz a letra agora. Ele disse: escreva, homem, escreva. Deus me colocou no mistério. Aí eu peguei o papel e disse: então canta, Zé, canta que eu quero ver. Aí ele apontou para o meu lado e disse: não pense em parar, filho meu, estou contigo. Siga nesta caminhada, eu sou Deus, sou teu amigo. Lembra que das outras vezes do calabouço te tirei. Dai ouvido à minha voz, sou poderoso na guerra e por ti pelejarei. Diga ao fraco, eu sou forte. Jeová Sabaote pelejará por mim. O Senhor dos exércitos, Ele é Deus forte. Nem mesmo a morte determina o meu fim. Oh, irmãos, eu voltei para a Vaza do Una. Pastor, nunca soube que eu tive um sentimento de entregar a congregação. Me arrependi diante de Deus, voltei para aquele lugar. Deus fez um reboliço, salvou aqueles crentes, levantou uma nova geração. Hoje lá tem um lindo templo. Era uma igrejinha pequenininha. Quando eu saí de lá, deixei 4 trabalhos, 4 congregações ligadas à Vaza do Una. Era uma só. Deus abençoou poderosamente. Deus, Ele é tremendo nos seus investimentos. Eu não posso chegar aqui e esquecer por onde passei, quem Deus usou para investir na minha vida. Você não pode esquecer de quem Deus levantou aqui nesta igreja. Achei tão lindo, pastor, quando o senhor apresentou a guerreira. Eu disse: isso é um coração de pastor. Ele está aqui, mas está honrando quem passou primeiro, quem se gastou, quem chorou nesses bancos. E talvez não era nem essas cadeirinhas acolchoadas, era banco duro da época. A gente que choraram aqui. Hoje vocês jovens estão aqui ar-condicionado, um templo luxuoso que não é pecado, era para ser de ouro que nem o de Salomão, que Deus gosta de coisa boa. Mas lembre-se, alguém passou chorando antes de você. Você não pode trair aquela geração que chorou, dizendo: Deus levanta, Deus levanta Josué, levanta Josué. Josué, você hoje, você não pode esquecer de quem investiu para você estar aqui nesta noite. Primeira coisa que não se pode esquecer de suas origens. Segundo, não se esqueça das exigências de Deus. Deus fez 4 exigências para Josué. A primeira dela: levanta-te. Deus não usa quem fica prostrado. Deus não usa quem fica acomodado. Ele está dizendo: levanta-te. Reaja à nostalgia,
reaja à letargia, reaja à frieza, reaja ao desânimo. Levanta-te, porque tem muita gente que pensa que é Deus que vai levantar. Querido, existe situações em que Deus levanta, mas existem situações, e essas são mais frequentes, é que você que tem que se levantar. Deus dá ordem, você se levanta. Não foi o pai que foi levantar o pródigo, foi ele que disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Isaías disse: levanta-te e resplandece. É você que tem que reagir. Eu não sei o tipo de embaraço, o tipo de coisa que Deus colocou no seu caminho para impedir de você viver as promessas, mas eu sei de uma coisa: Deus está dizendo: levanta-te. Você precisa se levantar nesta noite, e não somente levanta-te. Deus disse a Josué: levante-se, mas ele não disse levante-se e fique parado, ele disse: passa, move-te. Porque tem gente que se levanta para tentar fazer, mas não faz nada, fica parado. Deus disse: levanta-te e passa. O escolhido não pode ficar prostrado. Diga: o escolhido não pode ficar prostrado. Diga: o escolhido não pode ficar parado. Diga assim: passa, passa, anda, te move. Deus trabalha no movimento. À medida que você vai se movendo, Deus vai trabalhando. Quando Moisés disse: o que é que eu vou fazer? Deus disse: diz o povo que marcha, manda o povo andar, manda o povo se movimentar. Deus não trabalha com quem fica parado, assustado, olhando o problema. Deus está dizendo: te move, faz alguma coisa, vai ler, vai estudar, vai se consagrar, vai fazer alguma coisa, te envolve, participa. Deus não levanta nem usa quem quer ficar parado. Você tem que se levantar, você tem que se mover. Agora Deus diz a ele: pisa. Diga: pisa. Não é para pisar no irmão, não, é pisa. Aqui é conquista, toma posse. Toma posse. O crente, ele tem que aprender a tomar posse. Às vezes eu vejo o pastor Eduardo pregando aqui, eu vou liberar uma palavra e tem que ele fica: toma posse, pega aquela palavra. Quando eu era jovem, que eu via os pastores dizer: Deus vai levantar um jovem nessa igreja, vai ser eu, tem que ser eu quero, Senhor. Toma posse, se posiciona, toma posse, creia. Alguém dizia: um filho do barbeiro. Como é que Deus vai fazer isso? Vai, Deus vai, porque é Ele quem faz. Um jovem me chamou: olha, vamos dar uns beijinhos numas meninas lá na vigília em Galiléia. Eu disse: vamos. Eu, jovenzinho, querendo beijar, e saí com a intenção de beijar. Quando cheguei na vigília, o presbítero brabo, eita, presbítero violento, não deixava a gente beijar, não. Eu querendo ficar do lado de fora. Ele: passa para dentro. Usando pleonasmo vicioso: entra para dentro. E eu ia todo murchinho. Quando eu via que ele dobrava o joelho, eu corria para o lado de fora. Ele levantava. Eu sei não, aquele presbítero tinha mais do que 2 olhos. Que ele parece que ele sentia quando a gente saía. Bastasse a gente sair, ele chegar: de novo, menino, de novo. E eu, a fim de descolar um beijinho das matutinhas. Adolescentezinho, pré-adolescente, enganado na puberdade, os hormônios borbulhando. Eu tenho que descolar hoje. E cadê eu descolar? Nada. Deus botou aquele presbítero como vigia, contra o diabo e contra a gente. Aí quando eu vi que não tinha mais chance, vigília, eu disse: eu vou fazer, que eu vou orar e vou dormir. Aí dobrei o joelho, fiquei lá de joelho, dormindo. 2h pouca da manhã, um pregador banguelo, faltando 4 dentes na frente, com um ar-condicionado na boca: chama esse menino aí. Chega, assoviava. O irmão me chamou. Quando ele me chamou, sabe como é que crente dormindo faz, né? Aleluia. Minha baba ficou colada e veio assim, tá parecendo um chiclete. Aí o irmão disse: já estava dormindo? Nada, não estava orando. Tu já estava dormindo, a tua baba aí. Aí eu disse: que é? Disse: o irmão está te chamando. A igreja, irmão, pequenininha, lotada, cheia. Ele: vem aqui. Aí eu de lá: tem como ir não. Aí ele disse:
Meus irmãos, abre o caminho aí para o moço Pachá. Irmãos, parecia um ensaio. Os irmãos abriram e ficou um corredor entre eu e ele. Ele, vem agora. Irmão, daqui para lá, eu fiz tanta confissão a Deus. Senhor, se tu não revelar, eu vou ser fiel, eu vou ser santo. A partir de hoje, nunca mais que eu venho para uma vigília, paquerar e beijar, tudo no pensamento. Por quê, irmãos? Naquela época, Deus faz isso hoje, mas lá era mais frequente. Deus revelava os pecados das pessoas mesmo, irmão. E eu com medo daquele profeta Banguelo, eu disse, meu Deus, tu vai dizer diante de todo mundo por as minhas motivações. Aí fui lá para frente, quando eu estou na frente do profeta, irmãos, eu não consegui nem rir, vocês estão rindo, eu só contando. Imagina aquela boca vazia para o meu lado. E eu lá com medo, né? Com medo, ele disse, Deus me contou um mistério. E suspense, Maio. Meu coração. Deus me contou uma história sobre você. E eu, meu Deus, faz isso não, Jeová. Tem misericórdia. Tem compaixão de mim. Aí ele disse assim, olhe para mim. Aí eu olhei. Os vasos eram até bravos antigamente. Hoje, os vasos hoje não é tão bravo assim não. Mas antigamente era bravo. Aí, olhe para mim. Eu olhei para ele, ele virou-se assim, disse, Deus mandou dizer que tem uma cadeira para você no ministério. Aí eu disse, rapaz, esse cara dormiu mais do que eu. Minha mente, irmão, o ser humano, olha, o ser humano, a mente da pessoa carnal é triste. Minha mente mudou na hora, eu já pensei assim, não é Deus não. Porque ele apontou assim, Deus tem uma cadeira para mim no ministério, tanta gente que veio orar, eu fui dar uns beijinhos, e ele veio dizer que tinha uma cadeira para mim no ministério. Eu disse, não, esse cara não orou não. Aí ele começou a profetizar, olhando para mim. Moço, grande é o mistério que eu tenho contigo. E chorando, e eu lá seco, vazio. Olhando para eles, moço, e fazia um negócio assim meio de suspense. E eu olhava assim, tem hora que eu me arrepiava. Moço, eu vou andar contigo no pássaro de aço, para lá e para cá. Vou te levar além das fronteiras do Brasil. Aí deu vontade de eu rir. Eu, pobre irmão, filho de barbeiro, não tinha nem terminado meus estudos, Deus dizendo que eu ia para os outros países. Meu irmão, pelo amor de Deus, ninguém de Bonança saiu para outro país. O máximo que me foi para São Paulo, Rio de Janeiro. E Deus dizendo lá dentro do engenho que eu ia para outro país. E eu lá. Aí quando ele viu eu dar aquele negócio, aquele sorriso sinistro meu, ele disse, tu não está entendendo nada, né? Mas quando chegar a hora de eu cumprir, eu te trarei à memória esta madrugada. Orou por mim, eu voltei. Os jovens que foi comigo voltaram tudo revoltados. Mas rapaz, Deus falou contigo. Deus disse tudo aquilo contigo. E o tempo passou. Anos depois, quando eu fui pregar no sul e no norte da Argentina, La Rioja, Mar del Plata, que eu estou atravessando a fronteira. O primeiro país que eu fui foi a Argentina, depois Londres, França. Aí quando eu fui para a Argentina, que eu estava passando, e alguém que estava do meu lado disse assim, olha, o Brasil termina aqui, a partir dali já começa aqui a Argentina, porque eu mostrava também no avião lá, no mapinha. Aí, quando eu olhei assim para o mapa, eu olhei para baixo, irmãos, que fidelidade, abriu-se na minha mente, aquele leque, aquele irmão Banguelo. Naquele dia eu vou te lembrar. Talvez tu não entenda como Deus está tratando com você neste congresso, mas quando chegar aquele dia que eu vou te levantar, que eu vou te tirar do meio da multidão, tu vai se lembrar deste congresso e vai lembrar que eu estou te dizendo, levanta-te, passa e pisa, toma posse da promessa, toma posse do que te falei e esforça-te. Não se esqueça das exigências de Deus.
E porque Deus disse a Josué: esforça-te, porque o chamado não é total responsabilidade de Deus. No chamado não está apenas uma ação monérgica, está uma ação sinérgica. Não é só Deus que age, você também age. Quando jovem eu também estava assim, achando que Deus ia fazer tudo. E um dia eu fiz uma oração que parece uma reza das Assembleias de Deus. Você já orou do jeito que eu orei, e você vai lembrar agora. E eu estava orando dizendo assim: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Quem já fez essa oração? Aí, está vendo? Virou uma reza. Senhor, tira de mim o que não te agrada. E quando eu estava orando, Deus disse: tira tu. Eu disse: como tiro eu? Já estou pedindo ajuda. Ele disse: porque eu digo do que eu não me agrado e tu para de fazer. É por isso que Deus está dizendo a Josué: esforça-te. Eu digo, mas é tu que toma posse, é tu que parte para cima, é tu que avança, é tu que dá um passo em direção, é tu quem se esforça. Eu digo o que eu quero de ti, eu digo o que eu tenho contigo, mas é tu que se move. Eu digo que eu não me agrado, e é tu quem para. O celular está na tua mão, o controle da TV está na tua mão, o tablet está na tua mão, o computador está na sua mão. Não é Deus que vem lá para mudar lá, não. É você que tem que parar de ver o que está vendo, de conversar o que está conversando. Deus diz o que Ele não se agrada, mas sou eu e você que colocamos freio e vamos em direção ao que Deus quer. Fica em pé. Ô irmãos, eu estou sentindo um negócio do céu aqui. Eu sou um pregador meio diferenciado, né? Meio doido, mas é assim mesmo que Deus me usa. Eu preciso dizer uma coisa: eu estou sentindo um negócio do céu aqui. Eu acredito que hoje Jesus vai batizar uns 30 crentes aqui agora. Que eu estou sentindo um negócio tão poderoso de Deus aqui. Você pode dizer assim: eu estou cansado. Querido, é o último dia da festa. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Terceira coisa que um sucessor não pode esquecer: primeiro, não se esqueça das suas origens. Segundo, não se esqueça das exigências de Deus. Terceiro, não se esqueça das promessas de Deus. Você não chega em lugar nenhum se você esquecer das promessas. Existe uma fase na sua vida que você vai viver só das promessas. Vai chegar uma fase que Deus vai tirar muita gente de perto de você. Você vai se sentir sozinho, mas você vai beber do cálice da promessa. Você vai olhar assim: não tem quase ninguém. Mas Deus vai dizer assim: mas tem as promessas. Te alimenta das promessas. Josué não poderia esquecer-se das promessas. Deus disse a ele: ninguém pode te resistir. Deus estava dizendo: Deus te fará superar. Deus disse a ele: todos os dias da tua vida. Deus estava dizendo: eu garanto que a tua vitória vai ser uma vitória permanente, todos os dias. Não te deixarei. Deus estava dizendo: eu te prometo, pode qualquer um te abandonar, eu vou estar ao teu lado. Eu vou estar do seu lado. Você não vai ficar sozinho no campo de batalha. Deus disse: não te desampararei. Deus estava dizendo: vai ter provisão, vai ter provisão, vai ter provisão, vai ter provisão. Eu não vou te desamparar, vai ter provisão. E Deus disse: farás este povo herdar a terra. Deus estava dizendo promessas de bênçãos compartilhadas. Outros dependem da tua fidelidade. Outros dependem da tua fidelidade. Deus estava dizendo: eu estou investindo em você, porque o que eu vou fazer em você vai atingir outros. Vai atingir outros. Eu conheço um pastor que ele disse assim: Deus, ele estava sofrendo um problema sério na coluna, e ele disse assim: Deus, se for para eu ir para o céu agora, eu te peço o cancelamento de todas as minhas promessas. Um homem muito sério, não estou com brincadeira aqui.
Ele disse: eu te peço o cancelamento de todas as minhas promessas, porque eu não aguento ficar sofrendo com essa dor na minha coluna. E ele disse que estava deitado no piso lá do seu quarto, quando de repente apareceu um homem de branco, desceu, pegou ele pelo ombro e girou. E quando girou, ele disse que subiu num redemoinho e compareceu diante de um grande portão de ouro. E ele disse que quando estava às portas do céu, veio outro anjo conversar com aquele que levou ele e disse assim: por que você foi buscar? E ele disse: porque ele orou e pediu isso e isso. E aquele anjo já veio com um livro de ouro. E ele disse que na visão, o anjo disse: só um momentinho. Aí passou uma página e disse: pela página de santidade ele pode entrar, está em condição de entrar. Passou outra página: por essa página aqui ele também pode entrar. Só um momento. Virou outra página e era uma página que tinha o nome Promessas. Aí o anjo disse: epa, por essa aqui ele não pode entrar. Nas páginas das promessas ele não pode entrar. E o anjo conversava com o outro e ele não dizia nada, ele só entendia o que os dois estavam conversando. Ele disse que na visão o outro disse assim: mas ele pediu o cancelamento das promessas para subir. Aí o outro disse: só um momento. Aí virou a página, disse: ele pediu, mas ele não pode ficar. E o outro anjo perguntou: por quê? Ele disse: porque a promessa de outras pessoas depende da promessa dele. É por isso que o diabo investe pesado contra a tua vida, porque há uma multidão que vai chegar no céu por causa de você. Quando você despertar para viver o que Deus tem contigo nessa terra, tu vai causar um prejuízo tão grande no inferno, tu vai causar um prejuízo tão grande no reino das trevas. É por isso que o diabo quer te deter em desejos carnais, em relacionamentos proibidos, em coisas erradas, para atrasar a tua vida, porque o diabo sabe que no dia que tu despertar para viver o plano de Deus, tanta gente vai ser contagiada pelo avivamento que Deus vai provocar em você. Deus está dizendo: não se esqueça das promessas, porque as promessas que eu te faço hoje não vai abençoar só você, outros serão abençoados debaixo dessas promessas. Quantas pessoas que não é batizada está aqui, não fala línguas estranhas? Levante a mão, vem aqui à frente. Só quem não é batizado, vem aqui.
que Ele não possa resolver. Usa-me. Ele vai te usar nesta terra. Sou o teu milagre. Ele vai te levantar neste tempo. Eu quero te servir. Usa-me. Ele vai mudar a tua história. Usa-me. Você foi escolhido para este tempo. Vocês são sucessões da nossa história. Ó filho de Davi, vocês vão levar adiante esta obra. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Nem culpa. É hoje o dia que Deus marcou para mudar a tua história. Hoje é o dia que Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Hoje é o dia que Ele vai te encher. Abre a tua boca, vai dando glória, vai dando glória. Abre a boca, abre. Vai dando glória, vai falando com Ele. Vai dizendo a Ele: eu creio. Eu tomo posse das promessas. Eu não vou te contrariar, Jesus. Diga. Eu vou levar adiante a bandeira desta igreja, a bandeira do Calvário, a bandeira da fé. Diga. Jesus vai te encher. Irabaia sergue me calamantois. Adore. Adore. Abre a boca. Segura aí, irmãos. Quantos jovens batizados com o Espírito Santo tem aqui? Só quem é batizado que sente o poder do Espírito Santo. Deixa eu te lançar um desafio aqui que está aqui no meu coração. Eu sei que está difícil, mas eu queria que você escolhesse um desses jovens aqui e vinha chorar por ele do lado dele. Uma moça escolhe uma moça, um rapaz escolhe. Vem, Deus vai te usar hoje aqui. Tu vai começar a sentir algo de Deus do teu lado e Jesus vai batizar esse teu colega do teu lado aí. Quando Jesus começar a batizar, tu levanta a mão e já dá o sinal. Pastor, batizou aqui. Vá, fique. Escolha um. Venha com compromisso. Venha, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Há algo de Deus acontecendo na vida de alguém aqui. Deus vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deus vai renovar quem está vindo e vai encher quem está aqui. Deus vai começar a usar. Deus vai começar a dar sinal de que Ele tem algo grande com você, te usando para esse aí do teu lado. Vem, desce aqui. Te enfinha por aqui, por dentro aqui. Vem para cá, vem. Não ore só por um, ore por mais. Quando Jesus batizar um, você já vai para o outro e comece a orar por ele. Comece a orar por ele. Você que não é batizado, feche os teus olhos. Não te preocupa com o barulho de glória a Deus e aleluia. Eu só vou pedir uma coisa a vocês que estão nos degraus. Quando Deus começar a encher vocês, não pule para trás para não machucar ninguém. Fique animado aí mesmo onde você está. Fique animado aí mesmo. Deixa Deus te envolver. Deixa Deus te encher. Deixa Deus chacoalhar a tua vida. Olha, irmãos, já tem jovem ali. Olha lá, já tem jovem ali, sentindo ali. Olha lá, já tem jovem sentindo. Já tem jovem sendo cheio ali. Meu Deus, já tem jovem chorando aqui, irmãos. Já tem jovem sentindo a presença de Deus. Que coisa linda, que igreja sensível ao Espírito Santo. Eu nem terminei de falar, já tem jovem sendo cheio do Espírito. Já tem jovem aqui sentindo a presença. Vamos lá, Lucas, comece a cantar, Lucas. Comece a cantar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus. Oh Deus, usa esse crente que está aí agora. Usa esta mão que está aí agora. Usa. Toca. Batiza, Jesus. Começa a batizar. Meu Deus. Fala línguas
línguas estranhas. Batiza Jesus. Batiza agora. Batiza agora. Batiza agora. Batiza agora. Quando começar a falar, tu me avisa. Batiza agora. Batizou. Cadê? Deixa eu ver. Batiza Jesus. Batiza. Batiza. Mais. Mais. Fala. Fala. Meu Deus. Jesus já batizou ali. Olha lá. Já tem jovem anunciando o batismo. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Batiza. Batiza mais. Eixe. Adore, 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 adore. Adore, adore. Meu Deus. Que unção é essa? Que glória é essa? Que está descendo em Três Lagoas, na DT. Batizou outro ali. Jesus já batizou outro ali. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Batiza o terceiro, Jesus. Batiza o terceiro. Ele quer batizar mais. Meu Deus, batiza outro aqui. Batiza outro aqui. Batiza o quarto. Batiza o quarto. Batiza mais, Jesus. Meu Deus. É glória. Queimar. Queimar. Abre a boca. Abre a boca. Dá glória, dá glória, dá glória. Fecha os olhos e dá glória. Batiza Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Outro igual não há. Batiza mais, Jesus. Batiza com fogo. Reacende a chama. Batiza. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Meu Deus. Batiza o quinto, Jesus. Batiza o quinto, Jesus. Batizou. Batizou. Batizou ali, olha lá. Olha lá. Batizou. Olha lá. Batiza o sexto. Meu Deus, olha aqui. Meu Deus, batiza. 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 Vai lá. Vai lá. Segura lá aí. Segura lá aí. Deixa. Deixa o Espírito Santo. Meu Deus. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e fala línguas estranhas. Fale agora. Fale agora. Manda glória pra cima. Fale agora. Fale agora. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Olha o vento soprando. Olha o vento soprando. Batizou. Batizou a sexta. Batiza a sétima. 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 Batizou aí. Batizou a sétima. Cadê a oitava? Batizou a sétima lá. Cadê a oitava? A oitava. Batiza, 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 batiza. Batiza, 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 batiza. Ele louva a Deus. Ele olha no Meu Deus. Quando está no deserto, Deus envia. É noite de avivamento. É noite de avivamento. É noite de avivamento. Receba. 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 Está descendo. Está descendo. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus. Deus está usando o crente em profecia. Deus está usando os vasos em profecias. Deus está enchendo jovens. Fala! Fala! Fala línguas estranhas. Meu Deus! Olha lá, olha lá! Batiza o oitavo, Jesus! Batiza o oitavo, Jesus! Batiza mais! Batizou, vem aí! Vem aí, se batizou! Vem aí, se batizou! Meu Deus! 10! Jesus já batizou o 10º! Batizou o 11º!
12º. Batiza o 12º. Batiza mais, batiza mais. Batizou, batizou aqui. Batizou. Fala línguas estranhas. Fala, fala, fala. Meu Deus. Tá falando. Tá falando. Batiza o 13º. O 13º. Batizou aí. Batizou ali, pastor. 13º. Cadê o 14º? Mais, 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 mais glória. Meu Deus. Jesus. Há poder. Meu Deus. Batiza o 15º. 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 Meu Deus, olha aqui. Meu Deus, batiza. Batiza, Jesus. Batizou aí. Batizou o 15º. Batiza o 16º. Batizou o 16º ali. Meu Deus. Que desce como batizou aí. Batizou o 18º. 7º, né? Cadê o 18º, Jesus? 18º, Jesus. 18º, Jesus. 18º, Jesus. 18º. Abre a boca, dá glória, dá glória. Te liga no céu. Te liga no céu. que desce como fogo. Batiza as crianças, Jesus. Batiza a criança, Jesus. Batiza as criancinhas. Tem criança chorando. Meu Deus. Então profetiza. Meu Deus. Profetiza no Espírito. Você sabia que um obreiro, apesar de ser escolhido por Deus, ele pode ser demitido ministerialmente? Se você quer saber mais acerca disso, no meu e-book, com adicional agora o audiobook, você vai ter acesso a essas informações e mais. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Clica lá e receba o seu.